Uma preciosidade entra em cartaz na plataforma digital Belas Artes à la carte. O filme de estreia de Stanley Kubrick, Medo e Desejo, realizado em 1952 e lançado no ano seguinte. Fala, amante do cinema, tudo bem com você? Eu sou o Gui Farias e neste vídeo vamos falar sobre o filme de estreia de Kubrick. Está longe de ser uma obra-prima à altura da filmografia luminosa de seu diretor, que chegou a renegar esse primeiro passo como uma tentativa amadorística e tentou até destruir seus negativos. Não era para tanto. Com o distanciamento de quase 7 décadas, é estimulante encontrar ali, em embrião, algumas das linhas mestras do cinema desse grande artista. Guerra abstrata. A história é ao mesmo tempo simples e pretensiosa. Numa ilha não identificada, 4 combatentes, um tenente, um sargento e 2 cabos, caíram com seu aviãozinho atrás das linhas inimigas e precisam arranjar um meio de escapar dali. Na própria locução que abre o filme é dito que se trata de uma guerra qualquer, ou simplesmente a guerra. Com baixíssimo orçamento em mão, inicialmente $13 mil, que subiram para $40 mil com a sonorização e com a sincronização, Kubrick juntou um punhado de atores iniciantes ou de segunda linha, entre eles o futuro cineasta Paul Mazursky, e filmou sua parábola antibélica nas montanhas próximas a Los Angeles, com uma câmera Mitchell alugada. Foi o próprio dono da câmera que ensinou o diretor a operá-la. Kubrick, então, com 24 anos, só tinha feito fotos fixas, largou o emprego na revista Look para se aventurar no cinema. E entrou com tudo. Além de dirigir, ele produziu, fotografou e montou seu primeiro longa com roteiro escrito por seu ex-colega de colégio Howard Sackler, que se tornaria um dramaturgo importante. É autor, por exemplo, de A Grande Esperança Branca. Ao explicar uma parte das dificuldades que teve com esse seu primeiro longa-metragem, aliás não tão longo assim, são 62 minutos, Kubrick declarou: "O problema com a Mitchell é que ela não é uma câmera reflex e é preciso ver pelo visor a seu lado, o que torna mais difícil conseguir uma composição exata. Quem conhece os enquadramentos precisos dos filmes de Kubrick sabe que não se trata de um detalhe menor. Ainda assim, a bela fotografia em preto e branco é uma das qualidades que sobrevivem bem desta primeira experiência kubrickiana. As próprias deficiências do filme servem para iluminar por contraste e grandeza do cinema que o diretor faria depois. A abordagem abstrata da guerra, por exemplo, hoje soa um tanto inócua depois de termos visto Glória Feita de Sangue, de 58, Doutor Fantástico, de 63 e Nascido para Matar, de 87. Filmes em que a postura antibélica universal estava ancorada em contextos históricos precisos, respectivamente a Primeira Guerra Mundial, as tensões da Guerra Fria e a Guerra do Vietnã. Civilização e barbárie. A dualidade intrínseca do homem cindido entre civilização e barbárie é tematizada de modo explícito em Medo e Desejo e seria desenvolvida com mais sutileza em todas as obras posteriores do cineasta. Nesse filme de estreia, o tema aparece não só nos diálogos, mas também num procedimento de direção. O mesmo ator, Kenneth Harp, que interpreta o tenente dos fugitivos, encarna também o general inimigo. Seu subordinado Fletcher é representado pelo mesmo ator, Stephen Coit, que faz o papel de braço direito do general. Em dado momento, eles matam seus duplos. A estupidez inútil da guerra é enfatizada por uma decisão de casting. A utilização de atores em papéis duplos se explica também pela pobreza de recursos. O elenco é medíocre e, para piorar, a escassez de película inviabilizava a repetição de tomadas. É tentador pensar que a obsessão perfeccionista do Kubrick maduro, que o levava a enlouquecer os atores, forçando-os a repetir uma cena dezenas de vezes, era uma espécie de compensação tardia dessa carência inicial. Outra curiosidade a ser observada é o papel reservado à única personagem feminina do filme, a camponesa presa pelos soldados em fuga, Virginia Leite. Amarrada a uma árvore, ela é abusada por um deles, Paul Mazursky, que oscila entre o afeto romântico e a pura luxúria. Sem abrir a boca e sem entender o que eles dizem,
Sua mera presença é um elemento de desequilíbrio naquele universo masculino. Embrutecidos de glória feita de sangue, e a Vietcong escondida que quase dizima um batalhão de americanos em Nascido para Matar. A mulher é sempre o imprevisto, o imponderável. Também na montagem há em Medo e Desejo uma alternância de talento e inépcia. Talento no esboço de uma montagem orgânica, conceituada e não linear, por exemplo, na cena em que os protagonistas massacram os inimigos enquanto esses faziam uma refeição. Inépcia na dificuldade de construir continuidade em certas sequências, até mesmo em momentos que é saltado o eixo que dirige os olhares. Um personagem fala para alguém e no que seria o contraplano, este alguém aparece olhando para outro lado. About what was the most difficult and challenging thing about directing a film. And I believe Steven summed it up about as profoundly as you can. He thought the most difficult and challenging thing about directing a film was getting out of the car. I'm sure you all know the feeling. But at the same time, anyone who has ever been privileged to direct a film also knows that although it can be like trying to write War and Peace in a bumper car in an amusement park, when you finally get it right, there are not many joys in life that can equal the feeling. Primazia de imagem. O próprio recurso a uma autoridade intelectual externa, como as referências à Tempestade de Shakespeare no monólogo do soldado diante da camponesa amarrada. Pode ser visto como uma espécie de muleta da qual Kubrick se livraria rapidamente na sua filmografia posterior. Toda a sua erudição literária e artística seria interiorizada de tal maneira que passaria a se expressar de modo muito mais sutil e invisível. Disso tudo sobram as imagens. Uma jangada à deriva num rio desconhecido levando um soldado enlouquecido e outro moribundo. É algo muito mais forte que o discurso solene que ouvimos na trilha sonora. Talvez o estudioso Márcio Cortez não exagere ao dizer em seu livro Stanley Kubrick, O Monstro de Coração Mole, da editora Perspectiva, em 2017, sugerimos que você experimente ver o filme sem som. Em nossa opinião, Medo e Desejo melhora sem os diálogos e sem a literatice do roteirista Howard Sackler. Com ou sem som, é um rascunho fascinante da obra de um dos grandes artistas do cinema moderno. Se você gostou dessa reflexão, escreva Simetria de Kubrick nos comentários desse vídeo. Assim eu vou saber que você chegou até o final porque está interessado em conhecimento. Que bom que você chegou até aqui. Este é o canal Pensando Nisso, que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida por intermédio da arte e da cultura. Um agradecimento especial ao José Geraldo Couto pelo roteiro. Se você quiser dar uma olhada, o link está aqui na descrição. Eu sou Gui Farias, muito obrigado pela sua audiência. Na tela, outras análises de filmes. Se você quiser dar uma olhada, é só clicar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!